Recopa, Copa do Brasil e Sul-Americana. Os mata-matas são os destaques da rodada do meio de semana. Jura? Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. O Atlético Paranaense poupou seus titulares para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né? E pagou o preço por isso, perdeu em casa para o Corinthians por 2-0, com o Corinthians não jogando nada. Mas na real o que vale mesmo para o Atlético Paranaense nessa semana é o jogo desta noite contra o River Plate pela ida da final da Recopa Sul-Americana, o torneio que coloca ali o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Sério? Jogando em casa, a equipe brasileira tem grande favoritismo, um favoritismo mediano para esse duelo, pagando 2,45 por 1 em caso de vitória contra 3,10 por 1 para o caso de uma vitória do River Plate, né? A gente sabe aí que é um jogo perigoso, o River Plate é uma equipe complicada, não tá jogando lá essas grandes coisas, mas é um time argentino sempre complica, né? O melhor pro Atlético Paranaense é fazer o resultado em casa para não depender da sorte ou de um tropeço muito grande do River Plate no jogo de volta lá na Argentina, né? Parabéns, você é muito bom. Por ser um time forte, quando joga em casa, tem qualidade ali atuando na Arena da Baixada, é fácil acreditar que o Atlético Paranaense vai conseguir pelo menos uma vitória ali por um placar mínimo, que seja ali de 1-0, 2-1 contra o River, né? E confirmar ali a indicação de aposta de 2,45 por 1. Talvez não seja o suficiente para o Atlético Paranaense conquistar a Recopa, né? O ideal seria fazer uma vitória com um placar elástico jogando em casa, mas eu não sei se isso vai ser possível, né? Talvez ali o Atlético consiga a vitória, é bem provável, né? E contando com a sorte para arrancar um empate lá na Argentina. Tá difícil, mas não tá impossível levantar essa taça. Pro jogo de hoje, vale acreditar sim nas indicações do Bulldog, né? Das casas de apostas, e acreditar na vitória do Atlético Paranaense. Glória a Deus. Pela Copa do Brasil, São Paulo e Bahia repetem o confronto da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Bahia, inclusive, complicou a vida do São Paulo, conseguiu ali um empate por 0-0 no Morumbi, né? E esteve mais perto da vitória do que o São Paulo, diga-se de passagem. O Bahia foi melhor em boa parte do jogo. Claro, a expulsão do Toró no segundo tempo também facilitou um pouco a vida do Bahia. Mas o Bahia não é um time ruim. Sério? Não é também nenhuma maravilha, não vai brigar pelo título, mas não é um time porcaria, não. O Bahia é um time bem montadinho, tem uma boa ideia de jogo, né? Eu acho que ele é bom ainda, hein? Pro duelo de hoje, o São Paulo mais uma vez é favorito, tá com odds em 1,83 contra 4,70 para o caso de uma vitória do Bahia. Eu prefiro manter o meu palpite do final de semana pelo Campeonato Brasileiro e acreditar na possibilidade dupla de vitória do São Paulo ou empate para esse jogo, pagando aí 1,55 por 1, né? Eu acho que vale investir nessa aposta de segurança. O São Paulo tem condições de ganhar do Bahia jogando em casa, mas o Bahia também tem muitas condições de complicar novamente a vida do São Paulo, e na ótica do Bahia, conseguir um empate em São Paulo não é um mau resultado, né? O Bahia joga ali por uma vitória simples depois em casa na semana que vem para decidir essa vaga na Copa do Brasil. Então o empate aqui em São Paulo não seria um resultado ruim para o Bahia. Vale a pena investir sim nessa possibilidade dupla. Jura? O Grêmio tem a chance de se recuperar da temporada, né? Porque tá fazendo feio no Brasileiro, que nossa senhora, né? Vice-lanterna do torneio, que coisa feia. Mas tchê! Né? Mas vai ter aí a chance de se recuperar, né? Enfrentando o Juventude fora de casa, pela ida também das oitavas de final da Copa do Brasil, né? O Grêmio é franco favorito, tá pagando aí 1,55 por 1 em caso de vitória, contra 6 por 1 no caso de uma vitória do Juventude, né? No papel, de novo, como já aconteceu em outras vezes nessa temporada, o Grêmio é mais time. Agora, precisa comprovar isso com a bola rolando, né? Coisa que não tem feito com muita frequência. A última rodada aí do Campeonato Brasileiro é prova disso, né? A derrota ali pro Ceará. O único que jogou pelo Grêmio foi o Everton, né? O restante do time não tava a fim de jogo. Não sei se o Renato tá perdendo o controle do vestiário ou o que tá acontecendo, mas a verdade é que o Grêmio, se quiser jogar bola, confirma esse favoritismo contra o Juventude.
né? Se entrar na tiriça que vem entrando normalmente nos últimos jogos, vai tropeçar de novo, né? Pessoalmente, eu acho que o Grêmio não vai dar esse vacilo e deve confirmar o seu favoritismo, sim, vencendo lá o Juventude, né? Não deve dar show, mas deve conseguir ali pelo menos 1-0 para jogar tranquilo a volta em casa, né? É pra glorificar de Pedres! E o Palmeiras visita o Sampaio Corrêa, né, também com grande favoritismo. O Palmeiras deve ir com um time misto, né, cheio de reservas, uma formação alternativa, né, não tem mais esse negócio de time A e time B do Palmeiras. O Palmeiras tem formações alternativas, vai fazendo rodízio de jogadores. É uma vergonha. Mas vai lá enfrentar o Sampaio Corrêa, que é franco azarão pro jogo desta noite, das 7h15, né? O Sampaio Corrêa tá pagando aí 9-1 em caso de vitória, contra 1,27 para o caso do triunfo do Palmeiras, né? Que é a aposta mais segura. Eu acho pouco provável que o Palmeiras não consiga confirmar sua superioridade, não consiga voltar para São Paulo com a vitória, né? E com uma boa vantagem para decidir a vaga em casa. Sério? Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians recebe o Deportivo Lara no Itaquerão e é também grande favorito para o jogo, né? Os odds estão ali na casa de 1,20 para o caso de vitória do Corinthians contra 14-1 para a possibilidade de vitória do Deportivo Lara. O Deportivo Lara não assusta ninguém, fez ali uma campanha razoável, né? Na fase de grupos da Libertadores, conseguiu a vaga para a Copa Sul-Americana, mas não é tudo isso, né? Claro que o Corinthians gosta de se complicar sozinho também e dar vacilo em jogos fáceis, mas eu acho que esse não será o caso do duelo dessa quinta-feira lá no Itaquerão, né? Então vale a pena investir sim, acreditar na possibilidade de vitória do Corinthians, tá? E talvez até com um placar elástico, talvez o Corinthians consiga ali fazer uma boa vantagem para decidir depois a vaga lá na Venezuela. Sabe-se lá em que condições, tá tudo muito complicado na Venezuela, em termos políticos, em termos de futebol, tudo muito difícil na Venezuela. Então, para o Corinthians, o melhor cenário é garantir a vaga já aqui em São Paulo, fazer um bom placar para viajar para a Venezuela e, independente dos problemas que cercam o país, jogar para garantir o resultado, jogar ali pelo empate e se garantir na próxima fase da Sul-Americana, tá? Não tá difícil para o Corinthians avançar. O Corinthians que tem, analisando friamente, mais chances de títulos nos mata-matas do que numa competição por pontos corridos, como é o caso do Brasileirão, né? Parabéns, você é muito bom. O Fluminense de Fernando Diniz, que aplica grandes goleadas e toma e leva derrotas assim inacreditáveis, também tem um jogo ali contra o Atlético Nacional na quinta-feira e também é favorito para o duelo. O Fluminense está pagando ali 1,90 para o caso de vitória contra 4,45 para o caso de vitória do Atlético Nacional, né? Também é o mesmo caso do Corinthians. O Fluminense deve jogar para fazer o resultado em casa, deve confirmar sim essas indicações de aposta. A diferença é bem grande entre os dois times, apesar também do Fluminense, assim como o Grêmio, gostar de se complicar sozinho, tem sérios problemas de finalização. O Fluminense perde muito gol, mas ainda assim tem grandes chances de fazer um bom resultado no Rio de Janeiro e decidir a vaga fora de casa com alguma tranquilidade, podendo jogar ali pelo empate, né? Vale a pena sim acreditar na vitória do Fluminense nesse jogo. Que beleza! E nessa quarta-feira, o Botafogo do Rio visita a equipe do Sol de América, né? Jogando fora de casa. O Botafogo tem ali odds muito parelhos com o do Sol de América e pode surpreender jogando na casa do adversário, né? Os odds para esse jogo dão 2,65 por 1 para o caso de vitória do Sol de América contra 2,90 por 1 para o caso de vitória do Botafogo, com o empate fechando em 2,65, né? Então ali, odds muito parelhos, são times muito parecidos. Eu pessoalmente investiria na possibilidade dupla de vitória para qualquer uma das duas equipes a 1,37 por 1, né? Os dois times ali podem garantir a vitória, podem fazer um bom resultado nesse jogo de ida, né? Vale a pena sim acreditar nessa possibilidade de investir e fazer uma aposta de segurança, né? Que a gente pode dizer que é uma aposta de segurança ali, jogando para a vitória das duas equipes. Seria a minha escolha para esse jogo. Jura? E com todos esses palpites eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Glória
Adeus. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine o nosso canal e não perca nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e MMA. Acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte preferido e fique por dentro das nossas dicas de apostas para as principais competições esportivas do mundo. Assine nosso canal, deixe seu curtir, seu comentário e siga o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Os links estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima sexta-feira comentando e dando os palpites para os jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá! Tchau.